Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abençoe essa próxima hora de estudo também. Senhor, nós agradecemos pelo almoço que o Senhor nos deu, por esse sábado, pela chuva, pela oportunidade de estarmos juntos. E agora que vamos refletir biblicamente, pensar sobre como melhor te servir na época que o Senhor nos colocou, pedimos que abençoe nossos esforços, que seja para a tua glória, pela tua graça, em nome de Cristo. Amém. Antes do almoço hoje, eu falei um pouquinho sobre duas ferramentas que a gente tem, que ninguém inventou agora, elas são a nossa própria herança bíblica e reformada, e ferramentas que são úteis para a gente tratar o nosso tempo de formas peculiares. A gente gastou metade do tempo, mais ou menos, falando sobre a questão da pregação cristocêntrica, a ideia de que nós devemos amarrar todas as histórias individuais e bíblicas na grande história da salvação. E depois nós falamos sobre a questão da pregação, da justificação pela fé e como nós devemos denunciar o legalismo ao mesmo tempo em que nós encorajamos vidas cristãs e assim por diante. E agora, nessa hora, a gente vai lidar só com uma ideia que eu penso vai ser bastante útil para a gente levar a mensagem da cruz adiante. É a ideia de nós pregarmos desafiando a era secular. Nossa pregação que existe na cultura em que Deus nos colocou e uma pregação que responde aos anseios de cada época cultural. Tem um exemplo que eu costumo usar que mostra como a palavra de Deus fere as culturas diferentes de maneiras diferentes. O exemplo é lá de Efésios capítulo 5. Abre comigo, por favor. Isso aqui serve como introdução para vocês verem uma coisinha. Efésios 5, temos aquela instrução paulina acerca do casamento, né? A partir do verso 22. E Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas, em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, aí ele continua para que apresentá-la, e 28, assim também o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. E assim por diante, fala sobre não odiá-la, alimentar, cuidar, proteger, e várias outras coisas. Quando a gente lê esse texto hoje em dia na nossa cultura brasileira e em boa parte da cultura ocidental, qual é a parte disso aí que dói no ouvido das pessoas? É o comecinho, não é? Quando Paulo fala assim, esposas sejam submissas. Isso aí a gente fala e quando o pastor lê na igreja, ele às vezes até lê rápido, né? Para ver se ninguém percebe. Fala assim, você para marido e maridos. Aí a outra parte ele fala tranquilo, porque a gente tem um medo disso. Às vezes as pessoas leem isso aqui, elas falam, esse Paulo aí, ele é um machista, né? Essa palavra que falam, Paulo é machista, credo. Beleza. Agora imagina que você vive em Éfeso no primeiro século e você recebe essa carta. Alguém ia estranhar essa parte de mulheres sejam submissas ao marido? Não, porque na cultura grega do primeiro século, super normal. Agora você imagina esse povo ouvindo Paulo dizer, marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, a ponto de morrer por ela. Marido, proteja-a como se fosse seu próprio corpo, ela é seu próprio corpo. Marido, invista na vida dela para santificá-la, limpá-la, protegê-la, prover para ela, viver por ela, morrer por ela, servi-la. É o que Paulo fala aqui que o marido deve fazer. Ele ama que nem Cristo amou, e Cristo amou dessas formas. Você imagina isso no primeiro século, o que o povo deve ter falado? Esse Paulo é um feminista. Não é, que loucura é essa? Porque naquela época não existia essa ideia desse tipo de entrega amorosa de um homem para com uma mulher. O meu ponto é muito simples. Hoje em dia, a parte que ofende a nossa cultura é diferente da parte que ofendia a cultura daquela época. Por quê? Porque todas as culturas são rebeldes contra Deus de formas diferentes. E a palavra de Deus, por ser inerrante, imutável, perfeita e útil, ela sempre vai ofender e transformar culturas. Ao mesmo tempo que ela também, às vezes, reafirma.
certos aspectos da cultura que são bons e legítimos e assim por diante. O meu ponto é muito simples. Nós temos que aprender a aplicar a palavra de Deus ao tempo que a gente vive, às questões que hoje estão no coração das pessoas, as coisas que hoje em dia são complexas e falam a nossa cultura. Nós, nessa era secular que a gente vive, a gente enfrenta algumas questões muito específicas. E a Bíblia sempre tem respostas, tá? Isso você tem que ter em mente. Lembra, a gente falou disso ontem. Deus projetou a Bíblia para ela ter respostas sempre. Ela sempre trata de qualquer situação cultural que a gente encontre. E a gente tem que aprender a fazer isso. Essa é a nossa herança. Na tradição reformada, não somente na tradição reformada, na luterana também. Se você pegar para ler aquele livro do Lutero, Conversas à Mesa, já ouviu falar? Conversas à Mesa são anotações que os discípulos de Lutero fizeram de conversas à mesa, que ele conversava sobre tudo que é assunto. Você encontra por aí. Mas na nossa tradição a gente tem a ideia forte de que a Bíblia diz respeito à vida real, de que ela fala da vida real e ela responde aos anseios e dificuldades do seu tempo. Às vezes ela fere a nossa cultura e a gente acha que ela é machista. Às vezes ela fere a nossa cultura e a gente acha que ela é feminista. Às vezes ela fere a nossa cultura e a gente acha que ela está atacando a nossa felicidade, ou seja, o que for. Mas ela é palavra de Deus inspirada para transformar as pessoas. Veja, com isso eu não estou defendendo que a gente faça da agenda cultural o tema do nosso sermão de maneira nenhuma, é sempre exposição bíblica. Mas um entendimento robusto da nossa tradição reformada vai saber aplicar a palavra de Deus às questões do nosso tempo. Infelizmente, muitas vezes nós pregamos como se nós estivéssemos vivendo na Inglaterra do século XVI, ou na Nova Inglaterra do século XVIII, ou em qualquer outro contexto que não fosse o que a gente vive. Uma era secular. Aliás, vamos entender isso um pouquinho melhor. Ontem o pastor Leandro mencionou a questão de Atos 17. Ele falou para a gente, muito apropriadamente, como Paulo, em Atos 17, ele se vale do pensamento do seu tempo para corrigir e soltar a bomba na hora certa. O que Paulo está fazendo é algo que nós devemos fazer. Se nós entendermos o que move o coração das pessoas do nosso tempo, se nós usarmos, inclusive, talvez, as vozes que são culturalmente respeitadas pelo nosso tempo, para, a partir disso, com soltar a bomba, por assim dizer, ou aplicar um golpe de judô ou de jiu-jitsu, sabe como funciona o golpe dessas lutas, né? Você usa a força do adversário contra ele mesmo, né? Se alguém aqui é lutador, sabe, entende esse tipo de coisa. Pega depois, tem um livro muito legal ali, eu vi que está ali, chama A Batalha Pertence ao Senhor, que é da onde eu tiro essa ideia aqui. O autor chama Scott Oliphant, e ele compara Atos 17 a um quebra-cabeça. Já viu esses quebra-cabeças de 5.000 peças, sei lá, aquelas coisas imensas assim. O que esse quebra-cabeça sempre forma? Uma imagem, um navio, um barco, uma floresta, alguma coisa. Imagina que a realidade é um quadro, só que o pecado veio e rachou esse quadro em pedacinhos de peça de quebra-cabeça. Ninguém mais consegue ver a figura do jeito que ela era, porque o pecado nos cegou e nos confundiu e nos obscureceu a mente. Entretanto, por causa da graça de Deus, Deus não permitiu que ninguém, nenhuma pessoa e nenhuma cultura, ou seja, nenhum conjunto de pessoas, ficasse sem porções da realidade. Todas as culturas, sejam os gregos do primeiro século, os brasileiros do século XXI, os indonésios, os atuais, seja o que for, eles têm algumas peças do quebra-cabeça. Eles são a imagem de Deus. Eles vivem no mundo de Deus. Eles fazem algumas coisas que Deus os criou para fazer. E o que a gente faz na pregação, muitas vezes, é a gente ver o quadro que eles estão vendo, as poucas peças que eles têm. A gente dá as peças que faltam. A gente coloca no lugar o que está errado. A gente ajuda a montar a figura com a palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos de como isso pode acontecer daqui a pouco, mas essa é a ideia. Toda cultura tem lampejos de verdade. E a gente precisa se valer disso, como Paulo se valeu, lá em Atos capítulo 17. Ele pega afirmações como, por exemplo, uma afirmação de um poeta grego que dizia: de Deus nós somos geração. E Paulo fala: é verdade, somos geração de Deus, mas não desse Deus aí que você está pensando. Essa frase eles diziam em respeito a Zeus. E Paulo fala: tem um Deus de quem nós somos geração. Mas não é um Deus que é servido por mãos humanas. É o Deus que criou todas as coisas. E assim por diante.
Mas vamos falar um pouquinho sobre essa era secular que a gente precisa desafiar. E aí eu vou mostrar alguns exemplos a partir das Escrituras e trazendo bastante aí para o nosso cotidiano, tá bem? O que se quer dizer com uma era secular? Já ouviu essa expressão? É meio que um sinônimo para a pós-modernidade. E a ideia é a seguinte: a ideia é que nós conseguimos, finalmente, depois de muito avanço, chegar numa época em que a humanidade não precisa mais de Deus. Essa é a história oficial, tá? Essa é a história oficial que os secularistas, os descrentes vão contar. Eles vão falar para você. Houve um tempo em que nós éramos infantis. Caía um raio, a gente achava que era Deus. Nascia um neném, a gente achava que era Deus fazendo. A plantação morria, a gente achava que era porque Deus estava bravo. E coisas assim. Mas nós deixamos essas coisas para trás. E agora, nessa era secular, nós abandonamos a crença, ou melhor, a crença foi reduzida à privacidade do lar. Você quer ser cristão lá na tua casa? Pode ser, pode crer em ET, crer no que você quiser. Mas não vem falar disso em público, né? Não vem querer modificar políticas públicas ou coisa assim baseada na sua fé. E aí essa história convenceu todo mundo. Porque as pessoas estão querendo explicações da vida sem Deus. E hoje a gente chegou nesse ponto em que vivemos numa era secular. Aqui no Brasil ainda é menos do que, por exemplo, na Europa Ocidental, França, Inglaterra, Alemanha. Ainda é menos do que boa parte dos Estados Unidos, Canadá. Mas já está forte aqui também. Essa ideia de que a fé, a religiosidade, ela deve ser fechada na privacidade do lar. A vida real acontece de forma secular. O mundo fica cada vez menos religioso. O mundo abandona essas coisas aí das crianças. Essa é a teoria. Mas essa é a prática? As pessoas estão ficando realmente menos religiosas? Não. Ontem eu falei para vocês sobre como as promessas da ciência não conseguiram resolver as promessas que foram feitas, elas não resolvem. O ser humano continua, tudo bem, a gente inventou máquinas maravilhosas, a gente criou máquinas voadoras, a gente desenvolveu tecnologia nuclear, tecnologia de telefonia celular e tudo mais, mas eu continuo triste. Mas eu continuo brigando com as pessoas que eu amo. Mas eu continuo insatisfeito. Quanto mais eu tenho, mais eu quero e nada disso resolve. Algo bem Eclesiastes mesmo, bem, tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade e assim por diante. Cada novo avanço tecnológico gera vantagens, claro. Quem de vocês preferiria viver na era antes da geladeira? Nenhum de vocês, eu acho. Mas traz consigo novas ansiedades também, não traz? Por exemplo, a gente avança na telefonia celular. E agora a gente está tão conectado, é tão fácil a gente falar com quem a gente quer, a hora que a gente quer. Por exemplo, para os rapazes aí chamarem a jovem para tomar um sorvete. É muito mais fácil hoje em dia, não é? Você manda um WhatsApp para ela e chama, quer tomar um sorvete? E ela fala, não, ou sim, ou ela fala o que ela quiser. E é muito mais fácil. Antes, quando eu era jovem, o que a gente tinha que fazer? Tinha que mandar, não, tinha que ligar na casa dela. O pai dela atendia. Você tinha que pedir para falar, posso falar com a sua filha, não sei o quê. Por quê? O que você quer com ela? Não, só sorvete. Você tinha que ter um... Mas mesmo assim, os mais velhos que eu dirão assim, telefone já era fácil. No meu tempo, tinha que ir na casa dela. Tocar campainha, falar com o pai dela, ter uma entrevistinha ali na sala. Cada geração vai facilitando, mas vai piorando também. Porque hoje em dia ela mostra o print da conversa contigo para as amigas todas. Não tinha disso. Agora, olha aqui o bobão me chamando para tomar sorvete. Claro que eu não vou. E assim por diante. Enfim, só para dizer que cada avanço tecnológico cria problemas, resolve problemas, mas não resolve o grande problema. E a humanidade já percebeu isso. A humanidade já percebeu que os anseios profundos do coração não são resolvidos apenas pela ciência ou pelo avanço do progresso ou o desenvolvimento da civilização. Não resolvem. Então, alguns autores, aquele que eu sugeri para vocês, o James K. A. Smith, né, são 2 iniciais no meio, Como Não Ser Secular. Procura a palestra com esse nome no YouTube, Como Não Ser Secular. Você vai ver muito disso que eu estou falando. E ele faz a seguinte comparação. A humanidade, para se esconder de Deus, ela fez o seguinte, ela construiu um grande telhado ou um teto de bronze e falou o seguinte, vamos fingir que Deus não existe? Vamos deixar Deus para lá e a gente tenta viver e achar significado só aqui embaixo, sem ter que apelar para coisas divinas,
sem ter que apelar para a eternidade. Vamos fortalecer nossos relacionamentos, vamos achar sentido na vida, vamos buscar alegria, justiça, paz, essas coisas todas apenas aqui entre nós, sem apelar para essas coisas de sobrenatural. Essa foi a proposta. E em muitos lugares do mundo você vai e parece que isso venceu. Você vai, por exemplo, se um dia você tiver a oportunidade para a Nova Zelândia, digamos, um lugar incrivelmente bonito, incrivelmente. Tudo funciona bem. Dificilmente você acha pobreza, criminalidade baixíssima. Ninguém crê em Deus. Olha, parece que esse negócio de secularismo funciona. Olha que vida boa essas pessoas levam. Mas quando você vai ver, não, na verdade não. Na verdade o coração continua pedindo transcendência. O coração continua pedindo algo maior. E sabe como que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, na arte que as pessoas consomem e produzem. Teoricamente deveríamos estar ficando menos religiosos como raça humana, estamos cada vez mais. Não estou dizendo que as pessoas estão virando crentes, mas elas estão buscando religiosidade. Você escuta muita pessoa falar assim, eu sou espiritual, mas não sou religioso. Já ouviu esse tipo de coisa? Tem um monte de gente que diz isso. Não, eu sou espiritual, eu tenho esse lado bem forte, mas eu não sou religioso. Com isso ela quer dizer que ela busca coisas superiores, mas ela não quer nada com uma religião organizada, alguma coisa assim. É muito comum esse tipo de coisa. E a nossa arte mostra isso. Abre comigo no Salmo 104, eu quero que você entenda de onde vem isso. O Salmo 104 é um que, se você nunca passou um tempo refletindo sobre ele, você devia resolver isso hoje. Hoje à noite antes de dormir, tá? Desafio para você. Mas não é ledinha rapidinha, não. Lê, reflete, pensa. Queria ter uma hora só para falar do 104 para vocês, mas eu vou só ler alguns versículos. Esse salmo ele é uma reflexão acerca da glória da criação de Deus. Olha do comecinho. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E ele começa a falar sobre a criação, ele fala, tu estendes o céu como uma cortina. A gente vê umas cortinas bonitas por aí, né? Aqui Deus pôs se chama céu. Bonita a cortina dele? Muda de cor todo dia. Sensacional. Essa é a cortina que Deus pôs. Põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes aos teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário, cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Ele está descrevendo a cena da criação, tá? A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que tinha preparado. Olha que legal, o texto está dizendo Deus montando o relevo. Estava lá planinho, aí Deus pegou e puxou uma montanha aqui, outra aqui, abaixou um vale ali, foi brincando. Sobe uma montanha aqui, a luz, ao som da voz de Deus. Elevaram-se os montes, 9. Pusestes as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra, ou seja, Deus desenha os limites do mar. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber aos animais do campo, os jumentos matam sua sede, junto delas tem as aves do céu seu pouso, por entre a ramagem fazem o seu canto, do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se dos frutos da tua obra. Vê, ele está falando dos rios, dos animais, fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras, as rochas são o refúgio dos arganazes. Ele fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas, vem a noite, vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de quem o sustento? De Deus. Em vindo o sol se recolhem, se acomodam nos seus covis. E ele vai falando, e eu não vou ler o salmo todo, mas ele é todo nessa toada, tá? Mas eu quero que você note o que o salmista diz no verso 24.
Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Essa é a reação do coração humano diante da variedade da glória da criação de Deus. Que variedade, Senhor. Está cheio da tua glória. Veja, o coração que conhece a Deus, o coração que nasceu de novo, ele olha para esse mundo lindão e o que ele faz? Ele adora. Ele adora. Você adora a Deus quando você vê, ou pelo menos deveria, né? A glória da criação se mostra e você tem essa reação. Como que o descrente reage, entretanto, quando ele vê esse mundo tão glorioso que Deus fez? Ele acha feio? Não, não é feio, não tem como achar feio. Ele dá glória a Deus por esse mundo? Também não. O que ele faz? Ele se vê num baita dilema. Porque ao mesmo tempo que ele vê esse mundo glorioso, ele se recusa a dar glórias ao Criador. Mas esse mundo continua glorioso. Esse mundo continua falando para ele o tempo todo. As pessoas na nossa era secular continuam profundamente impressionadas com a glória dessa criação. Não tem como mudar isso. E sabe, queridos, justamente porque nós conhecemos a verdade, nós temos as ferramentas adequadas para mostrar para as pessoas que esse anseio por algo superior, que essa coceira no coração que dá às vezes quando você experimenta algo glorioso, seja na criação, seja num relacionamento, seja talvez também por meio de uma experiência com um produto cultural, como um filme, uma música, que pega o coração na curva e faz a gente cantar e coisa assim. Nós temos explicação para isso. O teto de bronze que a humanidade construiu está cheio de buracos, está cheio de furos. É impossível que a humanidade consiga viver apenas aqui embaixo. Ela foi criada para se relacionar com Deus. E há pistas acerca desse Deus em toda parte. Ao mesmo tempo em que ela rejeita esse Deus, ela ama essas pistas acerca dele, porque elas são gloriosas, elas são especiais. C.S. Lewis, um autor bastante conhecido, acho que vários de vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele tem muitos livros interessantes, alguns de ficção, outros de não ficção, e ele conta um pouco sobre a história da conversão dele. Ele fala que na sua vida, em alguns momentos, ele encontrava um tipo de alegria, o que ele chama de joy, um tipo de alegria em certas experiências, em certas situações, que ele não conseguia explicar. Era como se abrisse as cortinas do mundo e ele visse algo glorioso por detrás, mas que rapidamente se fechava. E ele procurava replicar essa experiência gostosa em outras coisas. Ele encontrava às vezes lendo um tipo de livro, contos de fadas que mexiam com o coração dele, ou numa certa vista bonita que ele encontrava em algum lugar. E depois de convertido, ele refletia sobre essa experiência. Ele olha para trás e ele vê que isso era ele tentando lidar com a glória de Deus que vaza para todo lado. A glória de Deus vaza em toda a criação. E o descrente precisa saber lidar com isso. Nós temos a resposta para eles. Lewis diz o seguinte: ao falar desse desejo que temos por um país distante, eu sinto uma certa timidez. Eu estou tentando escancarar o segredo inconsolável em cada um de vocês. O segredo que dói tanto, que você se vinga dele o chamando de coisas como nostalgia, romantismo, adolescência. Nós não podemos dizer com clareza o que é isso, pois é um desejo por algo que nunca apareceu de fato na nossa experiência. Não podemos escondê-lo, pois nossa experiência constantemente o sugere. E nós nos traímos como amantes à menção do seu nome. A nossa solução mais comum tem sido chamar isso de beleza. E agir como se isso resolvesse a questão. Os livros ou a música em que achávamos que estava a beleza irão nos trair se esperarmos neles, pois não era neles, era através deles. E o que vinha através deles era um anelo ou um anseio. Essas coisas, essa memória do tempo passado, são boas imagens daquilo que realmente desejamos.
E se as confundirmos com a coisa em si, elas se tornarão ídolos mudos que vão partir o nosso coração. Pois elas não são a coisa em si. São apenas o aroma de uma flor que nunca encontramos. Notícias de um país que ainda não visitamos. Essa citação vem de O Peso de Glória, ela é um tanto conhecida, eu imagino que vários de vocês já tenham ouvido, mas ela fala de uma realidade muito simples. Crentes e descrentes foram criados para viver eternamente. Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. A Bíblia nos ensina que nós somos imagem de Deus, feitos para nos relacionarmos com Ele. E todo o coração humano foi feito para essas coisas, e ele precisa dessas coisas. E a tragédia da humanidade é justamente essa, porque ao mesmo tempo em que ela foi feita para a eternidade, para se relacionar com Deus Criador, no seu pecado ela rejeita o que traria satisfação para ela. Mas ela não para de buscar essa satisfação, para. Claro que não. E a gente tenta em tudo. Alguns tentam no prazer sexual, alguns tentam no prazer intelectual, alguns acham que vai ser o dinheiro que vai tapar o buraco do coração, outros acham que vai ser a fama, outros acham que vai ser experiências místicas. A humanidade corre de uma coisa para outra tentando achar algo que tape o buraco do coração. Achar algo que faça a gente perceber esse anseio do qual C.S. Lewis fala, vislumbres de algo superior. E evidências disso estão em toda parte. Eu tenho visto isso, e o James Smith naquele vídeo dá vários exemplos a partir das músicas. As músicas da gente falam dessas coisas, os filmes falam dessas coisas, os seriados, as obras de literatura falam dessas coisas. Às vezes eu me meto a fazer umas enquetes por aí nas redes sociais só para tentar usar um barômetro assim, tentar medir o coração das pessoas. E tem algumas enquetes que eu faço que muita gente participa, eu fico meio surpreso até. Algumas que até meus inimigos participam. Normalmente são as que envolvem algum tipo de deleite e beleza. Um dia desses eu ia pregar em Êxodo 17, que fala sobre Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, e eu fiquei pensando muito sobre bandeiras, e eu botei lá uma pergunta simples no Facebook sobre, digam aí qual é a bandeira que vocês acham bonita e por quê? Eu não tinha ideia de que as pessoas se importam tanto assim com bandeiras. Isso, os pernambucanos principalmente, apareceram. Eles têm uma bandeira muito estranha, mas eles acham linda. E as pessoas começaram a falar disso ou daquilo, e outras coisas como, estou querendo sair dirigir, alguém me sugere uma rota bonita de carro? Dezenas de sugestões de gente de tudo que é estado falando, sai de tal lugar, tem que ser no final do dia para você pegar o pôr do sol nas montanhas, faz isso, aquilo. Por que essas experiências mexem com a gente? Por que às vezes você está dirigindo, eu acho que você já experimentou isso, você está na estrada, talvez descendo a serra, ou talvez numa planície gigantesca, e parece que algo faz coceira aqui dentro. É difícil descrever a sensação, mas alguém já usou a ideia de que é que nem se tivesse um filhotinho de gato dentro do peito lambendo o coração. É gostosinho. E o coração fica assim. Às vezes a gente não tem nem palavras para isso, às vezes mareja os olhos. E parece que nesse momento você é levado a uma realidade de que o mundo é mais do que sobrevivência e trabalhar e comer e assim por diante. A glória nas coisas criadas, a glória nas coisas da terra, se você quiser usar o título daquele outro livro. E não é só o crente que percebe isso, gente, todo mundo percebe. O ser humano consome produtos culturais muitas vezes em busca dessas experiências. Ou vai fazer esportes, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, atrás dessa sensação. As pessoas querem esse tipo de coisa. Estava lendo um artigo outro dia sobre chá de revelação. Sabe o que é chá de revelação, não sabe? Claro que sabe. E como o chá de revelação está um negócio cada vez mais louco, né? Outro dia teve um hipopótamo, envolvendo uma hipopótamo e uma melancia. Procurei depois para você ver, não vou falar muito não. Mas por que isso está aflorando tanto? E a tese do autor é que isso é parte do reencantamento. Porque nós compramos por tanto tempo a ideia de que a vida é só biologia, reprodução, darwinismo, coisa seca e árida, que a gente começou a tratar até o processo de ter filhos dessa forma. Só que nessa era secular a gente já está vendo que o encantamento meio que sumiu, mas a gente ouve ele aqui e ali. E essa é uma forma que a gente tem tentado de botar algo de novo da magia do vai vir um neném por aí. E isso não é comum.
Isso não é ordinário, isso é algo ímpar, isso é algo incrível, e assim por diante. São muitas as formas. Seja homens discutindo qual foi o gol mais bonito. Hoje acho que vai ter disso, o pessoal discutindo qual gol do River Plate vai ser mais bonito. No final do dia, assim, vai ser. Foi o terceiro ou o quarto? Foi o quarto, sabe? Eu espero que essa gravação não volte para me morder um dia. Normalmente acontece. Mas por que gol e beleza importa? Por que gol tem que ser bonito? Gol bonito vale tanto quanto gol feio, você sabia disso? Vale 1 ponto. Mas o coração humano se importa com beleza, e um gol bonito mexe com o coração. Carro, por que a gente fica discutindo? O novo lançamento da Honda, que traseira, que combinou com a frente, não sei o friso, não sei o quê. Vários homens adoram esse tipo de conversa e compram 4 rodas e coisas assim. Por que importa? Não importa, não é só te levar de um lado para o outro? Não. Porque nós somos seres estéticos. Nosso coração anseia por essas coisas. Ou aquilo que os alemães chamam de Wanderlust, que é o desejo de sair por aí. Esse impulso que você tem no seu coração de sair da sua cidade, conhecer outras coisas, ver outros lugares, explorar o que tem por aí. Sejam crianças querendo se meter num guarda-roupa para ver o que tem lá dentro, sei lá, acaba encontrando neve ou o quê. Seja pessoas querendo ver atrás do seu quintal. Crianças, o que tem? Eu visito as pessoas, minha filha adora explorar a casa alheia. Cadê a Débora? Não sei. Está explorando a casa alheia. Não, chama ela, sabe assim? Por quê? Porque isso está no nosso coração. Filmes, então, filmes que elevam o espírito. Eu imagino que você, ainda que você não tenha contado para ninguém, mas eu imagino que você já chorou no cinema, vai. Já é claro que já, eu sei que já. Mas é tão estranha a ideia de que você chorou acerca de uma história falsa, de coisas que não aconteceram. Você está triste? Morreu. Morreu não, está fingindo, é um ator. Mas aquele romance tão lindo acabou. Não é romance, são atores, eles estão fingindo. Pastor, tirou a magia da coisa. O ponto é esse. Mesmo sendo uma ficção, os sentimentos são verdadeiros. Tanto no cinema quanto na leitura de ficção. E assim por diante. Músicas, queridos, procura, olha com esses olhos para você ver quantas das nossas músicas falam sobre um senso de um encantamento perdido no nosso mundo. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. E não são artistas cristãos, tá? Mas são artistas que estão falando sobre esse senso de que algo se perdeu. Algo se perdeu. O que foi? Eu não sei nem dizer. Algo se perdeu. Você sabe dizer o quê? Legião Urbana. Há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Há tempos os jovens adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E há ferrugem nos sorrisos. As pessoas sabem que há tempos algo se perdeu. O encanto está ausente e há ferrugem nos sorrisos. Titãs, uma música deles que chama Diversão. Diz assim: às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. E tudo isso só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração, mas nada disso diminui a dor. Não é estranho ouvir isso? Descrentes falando sobre como a busca deles por sexo, drogas, álcool e diversão, no final das contas é uma busca que eles sabem que não resolve. Só aumenta a angústia, só aumenta a dor, só aumenta a insatisfação. Prince, lembra do Prince? O Prince era uma pessoa, virou um símbolo, virou uma pessoa de novo e morreu. É mais ou menos a história. É confuso, eu sei. Mas Prince, ele tem uma música que se chama The Cross, a cruz. E a música desse descrente Prince diz assim: dia escuro, noite tempestuosa, não chore, ele está vindo. Haverá pão para todos nós, não chore, ele está vindo. E não morra sem conhecer a cruz. O que você faz com essa música do Prince? Eu não sei o que fazer com isso. Eu sei que isso me mostra que há um senso de um encantamento perdido. Que as pessoas olham para a glória do que há nesse mundo e a reação do salmista no 104 é glória a Deus por isso. Mas o descrente não pode dizer glória a Deus. Mas ele continua achando lindo. E ele continua tendo isso nele. E ele vive nessa agonia.
Coldplay. Mais uma, tá? A última, prometo. Uma música que se chama O Cientista. Incontáveis milhares de jovens seculares do globo já cantaram por estádios emocionados mundo afora as seguintes palavras. Um cientista falando, ele diz o seguinte: ninguém disse que seria fácil. É uma pena que tenhamos nos separado. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria tão difícil assim. Leve-me de volta para o começo. Eu estava apenas adivinhando números e dados, tentando entender os enigmas. Mas, no fundo, as questões da ciência e do progresso não falam tão alto como o meu coração. Percebe um senso de que a gente errou em algum lugar da estrada? A gente achou que a ciência ia resolver, mas a ciência fala de questões de progresso e números e dados, mas meu coração continua sangrando. Continua sangrando. As pessoas experimentam e buscam momentos de transcendência o tempo todo, porque elas têm algumas peças do quebra-cabeça. E elas conseguem vislumbrar que tem algo que vai se formar ali. Mas, ao mesmo tempo, por causa do pecado, elas continuam tirando peças do quebra-cabeça, elas vivem nessa agonia. Como que a gente age? Ora, a gente age suprindo a explicação para o coração delas. Nós temos a explicação na nossa história de criação, queda e redenção, de por que o mundo é assim. O que causou o desencantamento e a quebra do mundo? Por que os corações ardem por coisas gloriosas? Por que a gente se importa profundamente com essas coisas? A gente precisa aprender a mostrar para as pessoas que o assombro que elas sentem em relação ao mundo, ele tem origem teológica. E diz respeito a como elas vão servir a Deus ou a si mesmas. E se a gente ajudá-las a ver isso, isso pode ser poderoso. 2 livros que eu quero sugerir para você, para te ajudar a entender isso melhor. São os livros do N.D. Wilson, que eu mencionei ontem. Notas da Xícara Maluca, Morrer de Tanto Viver. Porque o Wilson, ele para mim é o melhor nessa questão de conseguir ver o mundo com o assombro de olhos infantis treinados pela palavra de Deus. Eu trouxe esse trechinho aqui para ler para você, tá? Para você ver o tipo de coisa que você vai encontrar naqueles livros. Ele diz o seguinte, refletindo, ele diz: esse ar que eu estou respirando e que agora está aqui entrando nas minhas narinas, onde que ele estava uma semana atrás? Onde que ele estava um ano atrás? As moléculas de carbono e oxigênio que eu estou jogando no cosmos, onde elas estavam quando Roma queimava? Que árvore, que peixe, que estranho ou comum criatura já usou esse mesmo carbono na sua pele? Será que eu estou respirando partes do cavalo de Gengis Khan? E ele começa a refletir. Ele fala, existe água em algum lugar desse mundo que um dia escorreu pelo corpo daquele que é a própria palavra, enquanto João, seu primo, o batizava. Sem dúvida, essa água ainda está por aí, não amada pelo homem, mas pelo autor da história. Existe água nesse mundo que um dia espirrou da boca de soldados e molhou o rosto do próprio Deus. Existe ferro que um dia rasgou as suas costas e um dia correu em seu sangue antes de ser derramado nas pedras. Existe cálcio por aí que um dia estava nas suas costelas antes de ser arrancado pelos açoites. Existem proteínas em algum lugar desse mundo que costumavam estar na sua barba antes de dedos agarrarem a barba daquele que é infinito e puxarem firme. Mas não existe nada nesse mundo feito da sua carne decomposta, porque ele ressuscitou. E ele segue dizendo, esse não é um mundo sóbrio. Morcegos realmente existem. Lagartas realmente se transformam em borboletas. Não é uma mentira que a gente conta para as crianças. Se você espremer carvão, ele vira diamante. Macieiras transformam flores em maçãs usando ar e luz. Eu já vi um neném nascer. E eu sei como ele foi feito. Eu não vou dizer, você não acreditaria. Esse mundo é belo, mas terrivelmente quebrado. São Paulo disse que ele geme, mas eu o amo mesmo no meio do seu gemer. Eu amo esse palco redondo onde atuamos as tragédias e as comédias da vida. Sim, eu o amo mesmo com seus vilões mentirosos e pomposos. Eu amo formigas e a risada de crianças com olhos esbugalhados vendo sua primeira borboleta.
Eu amo esse mundo como ele é, porque ele é uma história. Ele não está empacado no lugar. Como toda boa história, ele é cheio de conflito e escuridão. E como toda boa história, ele vai ter um final. E eu amo o mundo pelo que ele é. Pois eu amo o que ele vai ser. E eu sinto dizer, mas a história vai acabar bem. O sofrimento será abatido numa saraivada de balas, e o luto será executado após um julgamento justo. Quando Hitler tiver sido esquecido e Stalin for apenas uma marca de chiclete, beijinhos de borboleta de criança ainda existirão. Sabe, esse tipo de conversa, ele é útil, porque a gente aprendeu a ver esse mundo de uma forma secular. Infelizmente. Nós achatamos o mundo, nós compramos as ideias desse mundo acerca de o que é a realidade é muito maior do que a gente pensa. E nós precisamos retreinar os nossos olhos a ver o encantamento da glória da criação, como o salmista do Salmo 104. Refletindo sobre coisas tão simples como ciprestes, cegonhas, arganazes e coisas assim. E com os olhos esbugalhados glorificar a Deus. E isso vai nos ajudar a mostrar às pessoas que também se impressionam com esse mundo por que elas devem se voltar para Deus em Cristo, para o perdão dos seus pecados e para viver num mundo novo. O Joe Rigney, nesse livro As Coisas da Terra, ele fala bastante sobre isso, sobre como a glória das coisas criadas tem o propósito original de fazer com que a gente ame a Deus. Só que se a gente tratar essas coisas como ídolos e como a coisa em si, como o objetivo da vida, seja o que for, seja a diversão, seja o sexo, seja a comida, seja o que for, se nós tratarmos essas coisas como objetivo da vida e não como meios para glorificar a Deus, nós só vamos nos frustrar. E os seus vizinhos já perceberam isso, que essas coisas não resolvem, por isso que elas precisam passar de uma idolatria para outra, ou intensificar a idolatria. Porque eles já perceberam que não resolvem. São cisternas rotas que não retêm água. E nós temos a solução em mostrar isso para elas. E a gente deve aprender a fazer como Paulo em Atos 17. A gente afirma aquilo que está certo, corrige e coloca no lugar e apresenta aquilo que falta. Cristo. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, tá? O exemplo da diversão, já entrando um pouquinho no que a gente veio falando aqui. O ser humano é fascinado por diversão, não é? Claro que é. Quantos milhões são gastos todos os dias nas nossas cidades com diversão? Com esportes, com cinema, com Netflix, com parques, para manter os parques. Enfim, as pessoas são fascinadas com isso. E muitas vezes nós ficamos desconfiados disso. A gente fala assim, o ser humano está distraído e o mundo é sério e as coisas estão acontecendo. E assim por diante. Calma. Golpe de judô. Muito mais proveitoso, ao invés de você simplesmente chegar para o descrente e falar assim, você está só se iludindo e se distraindo e você está arrumando para o inferno, na sua distração aí. Todo divertido, morrendo. Essa é uma solução, é uma saída. Você pode fazer isso. Mas talvez mais sábio, seguindo o apóstolo Paulo em Atos 17, seja você mostrar para ele o seguinte, você gosta de se divertir, né? Eu também gosto. A Bíblia explica para a gente por que a gente gosta de diversão. A Bíblia? Porque na cabeça dos descrentes a Bíblia é totalmente contra a diversão, tá? Eles acham isso. Que a Bíblia odeia qualquer pessoa feliz. A Bíblia quer todo mundo triste o tempo todo, com cara feia, ranzinza. Não é isso que a Bíblia ensina, mas as pessoas acham isso. E você tem uma explicação melhor para por que a gente ama suar a camisa atrás de uma bola. E você pode mostrar isso para elas, que você entende o anseio de não conseguir dormir porque você precisa assistir mais um episódio do seriado. Olha como parou, não tem como eu ir dormir sem assistir o que vem agora. Não tem como. Preciso ver mais um episódio, 00:30 já, 1h da manhã, só mais um episódio. Já foi assim há 8 episódios atrás, né? A alegria de passear de mão dada com a sua amada no parque. A alegria de jogar a criança para cima dentro da piscina. A alegria de fazer um carinho num bichinho. Você sabe a razão pela qual nós amamos essas coisas, não sabe? Se não sabe, você está na hora de aprender. Procura aí, você vai descobrir. Nós somos criados para servir a Deus por meio dessas coisas gloriosas também. Você não adora a Deus somente quando você está no culto. Você adora a Deus por meio de cuidar dessas coisas.
O descrente cuida dessas coisas, mas ele não quer nada com Deus. Mostre para ele que você sabe por que ele ama, é o aspecto criacional. Você sabe também por que isso tem sido frustrante para ele, porque ele está tratando isso como se fosse a vida em si. E na idolatria ele está errando. E mostre para ele que se nós usarmos essas coisas para a glória de Deus, recebendo-as como dádivas, a gente vai poder desfrutar isso melhor. Outro exemplo. As pessoas ficam indignadas com corrupção, não ficam? As pessoas tendem a ficar bravas quando ouvem notícia. Político tal roubou não sei quantos milhões que eram para educação, ou que eram para saúde, ou seja o que for. Fulano fez isso, fez aquilo. Você vê as pessoas indignadas. Elas podem discordar sobre quem devia estar no poder, coisa e tal. Isso é outro problema. Mas dificilmente você vai achar alguém que vai falar assim, não, corrupção é bom para o Brasil, é ótimo. Ou pior, dificilmente você vai achar alguém que vai dizer assim, corrupção faz todo sentido no mundo darwinista. Porque, afinal de contas, o corrupto ele está usando do seu poder para assegurar o bem-estar da sua descendência. Faz todo sentido. Somos darwinistas, não somos? A gente crê na vantagem dos mais fortes, na lei da sobrevivência. Vale tudo para garantir que os meus netos não passem fome, inclusive roubar. Você já viu alguém falar isso? Espero que não, mas isso faz sentido dentro da cosmovisão descrente. Mas, de novo, alguém vive assim? Não, falei para vocês ontem, as pessoas são profundamente morais. E sabe, quando um descrente estiver conversando contigo, indignado com um político X que roubou e vai escapar impune, ou seja o que for, como que você pode levar isso para o Evangelho? Por meio do golpe de judô, ressoando e modificando. Talvez você possa começar conversando com essa pessoa e dizendo a verdade. Isso é odioso mesmo que as pessoas façam isso. E tá, legal, concordamos. Aí você diz, mas sabe, a Bíblia diz algo sobre isso também. A Bíblia fala sobre políticos corruptos? Fala. Ela fala, por exemplo, que toda a autoridade foi dada por Deus. Então, quando um político rouba, ele não está só ofendendo a nação e os seus eleitores. Ele está ofendendo a Deus também. E normalmente isso anima as pessoas, tá? Elas falam, né, vai ter que se ver com Deus, é isso aí. Ele pode escapar daqui, mas vai ter que se ver com Deus. Vai mesmo. Vai ter que se ver com Deus. Só que aí disso você pode puxar para onde? Sabe, a Bíblia também mostra para a gente que essa indignação que a gente sente quanto aos políticos corruptos, a gente devia sentir também, sabe quanto ao quê? Quanto a gente também. Porque embora em escala menor, mas todos nós também violamos leis. Eu não. Não? Você já começa a puxar a partir daí. Veja, você afirmou algo que está no coração das pessoas. Elas estão certas de estarem indignadas com a corrupção, só que elas deveriam estar ainda mais do que estão, porque é uma ofensa a Deus, e isso pode servir para mostrar-lhes quem elas são diante de Deus. E com isso você tem uma porta aberta para o Evangelho de Cristo. Outro exemplo. Já indo aqui para o final, que a nossa horinha está avançando. Outro exemplo, cuidado para com os animais. Vários de vocês, eu imagino, têm os seus bichinhos, gatinhos, coelhinhos, cachorrinhos. Eu tenho 4 cachorras, 4 shih tzus, não, 3 shih tzus em York. A York acha que é shih tzu, por isso que às vezes eu falo assim, 4 shih tzus. É muito cachorro. Enfim, você sabe muito bem que a humanidade ama, ou pelo menos no nosso contexto cultural, amam cuidar de animais. E muitas vezes o que eu vejo da parte dos cristãos é a seguinte atitude. É um absurdo que as pessoas cuidem tão bem dos animais, tratam como se fossem crianças, assim. Verdade, animais não são crianças. A gente não deve tratá-los como se eles fossem crianças. Embora eu acho que o muito mais problemático é a crueldade do que o carinho excessivo. Eu acho que tem muito mais disso do que carinho excessivo. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, você pode ir pela via de criticar isso. Digamos, você está no parque, você vê um casal com seu golden, o seu bulldog, seja o que for, amando, claramente eles amam e cuidam bem dele. E você pode ir pelo caminho de chegar e falar assim, você trata que nem se fosse um humano, não devia, está errado. Você pode fazer isso. Permita-me sugerir um caminho mais paulino. Você pode dizer para eles o seguinte, vocês gostam bastante de cachorros, né? Sim, a gente gosta, a gente cuida bem dele. Que legal. Você sabia que a Bíblia... Eu estou pulando uns passos aqui, então você pode
elaborar um pouco mais. Você sabia que a Bíblia explica pra gente por que a gente cuida e gosta de cuidar de bicho? Sério? Sim. Você sabia, não sabia? A Bíblia explica que nós cuidamos e fomos feitos para cuidar deles, porque isso é parte de sermos humanos, imagem de Deus. Recebemos o domínio sobre a criação. Deus nos fez para liderar e cuidar dos animais. Ah, é? A Bíblia fala isso. Aliás, a Bíblia fala mais, a Bíblia fala lá em Provérbios 12:10. Sabe o que a Bíblia fala em Provérbios 12:10? Não sabe? Então abre aí, vai. Tinha que saber. Eu acho que poucos de vocês devem, na vida de vocês, ter ouvido uma mensagem sobre isso. Achou? Provérbios, Salmos, Provérbios 12, capítulo 12, logo depois do 11. Achou? Verso 10. O homem justo ou o justo faz o quê? Atenta para a vida dos seus... Do quê? Dos seus animais. Porém, o coração dos perversos é cruel. Você já tinha visto isso? Que a Bíblia fala que uma das características do homem justo é que ele cuida bem dos seus animais? E uma característica do homem perverso é a crueldade para com os animais? Eita, você não sabia disso. Agora você vai ter que ser mais cuidadoso, não vai? Agora você sabe. Percebe? Você pode mostrar para a pessoa o seguinte: é admirável que você cuide bem do seu animal, isso é bom, a Bíblia elogia isso. Sério? A Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia fala que nós devemos cuidar das necessidades dos nossos animais, porque nós somos os representantes de Deus na terra. E Deus cuida bem deles através de nós. Uma das formas que Deus cuida deles. E a pessoa vai ficar um tanto surpresa com isso, porque ela não achava isso. Ou seja, perceba, você tem uma explicação para ela acerca do amor que ela tem pelos bichos superior à própria explicação que ela tinha. Ela achava que era só porque é gostoso. Você está explicando para ela, não é só porque é gostoso, é porque Deus fez você para ser assim. Ela nunca tinha pensado nesses termos, ela é um descrente. E vai além disso. Porque normalmente a pessoa que é muito ligada em cuidar bem, ela também tem movimentações contra a crueldade de animais e coisas assim. E você pode mostrar para ela que você, além de saber por que ela cuida tão bem e por que ela ama cuidar, você sabe por que os animais sofrem. Por que os animais sofrem? Paulo explica para a gente, não explica lá em Romanos 8? Ele explica que a criação sofre, os animais, a criação como um todo sofrem, não por causa de nada que elas tenham feito, mas por causa do quê? Do nosso pecado. O sofrimento que os bichos e as florestas e os rios têm são por causa do nosso pecado, porque o nosso pecado quebrou o mundo. E você consegue ver como que você pode ir disso para o Evangelho em 1 ou 2 passos? Porque eles concordam que os bichos sofrem e não deveriam sofrer. O que elas dificilmente concordam é que elas são parte do problema. Pecadores que são. E ao mesmo tempo Deus promete que quando Deus refizer todas as coisas em Cristo, Ele vai refazer todas as coisas, inclusive animais e vegetais e tudo mais, em novos céus e nova terra. No final das contas, você tem uma explicação mais profunda, mais significativa, mais bela e mais satisfatória acerca das coisas que movem o coração dos descrentes do que os próprios descrentes têm. Porque eles só vêm aqui embaixo e você tem uma explicação teológica. E é poderoso quando a gente mostra para as pessoas quem elas são. Nas coisas certas que a gente pode afirmar, nas coisas erradas que a gente vai precisar mostrar, que não é assim, mas principalmente mostrando que os anseios do coração dela são satisfeitos de uma forma ainda superior. Um último exemplo, e vou falar bem rapidamente, o Tim Keller no livro Pregação, na era Pregação, chama só Pregação, ele lida bastante com as narrativas seculares e como as escrituras desafiam elas todas. E uma narrativa muito forte nesse tempo nosso é a questão da identidade. Você já deve ter percebido isso. A ideia de que cabe a você descobrir quem você é e afirmar essa descoberta.
Como se você fosse alguém que está escondido de si mesmo e por meio de experiências e vivências você descobre quem você é. Seja na sua vocação, nos seus dons artísticos ou seja o que for, seja na sua sexualidade, sua identidade, seja no que for. E isso é devastador para o coração humano, porque nós não fomos feitos para ser assim. E a era secular está cheia de pessoas que estão sofridas quanto a isso, porque esse processo de tentar se descobrir, ele é exaustivo. Ele não leva a lugar nenhum. Um dia a pessoa se descobre isso, no outro dia é aquilo, muda de acordo com o que comeu, a pressão do grupo social faz com que ela vá para outra direção, depois ela se arrepende daquela direção e aquilo que ela acha que ela descobre que não era coisa nenhuma, era só influência dos amigos. E assim por diante. E as pessoas vivem nesse anseio de tentar achar quem elas são. E a Bíblia liberta a gente disso. Primeiro porque o nosso valor não está em nada que a gente se descubra. Está no fato de que somos imagem de Deus. E além disso, nosso valor está no fato de que nós estamos sendo refeitos à imagem de Cristo. E nós podemos apontar isso para as pessoas. Que se ela vier a Cristo para o perdão dos seus pecados, ela vai ter uma nova identidade. Ela vai se tornar uma nova criatura. E ela vai poder cessar essa luta de tentar achar sentido na vida para ela mesma. E vai poder seguir, felizmente, sendo refeita a imagem dele. Bem, por hoje é só. Guarda o seguinte. Nessa era secular ou pós-moderna, seja o que for que você quiser chamar, primeiro de tudo a gente não precisa se assustar. Eu sei que às vezes parece que é o final dos tempos, mas deixa eu te dizer, é só mais uma era de rebelião contra Deus. Assim como era a anterior, assim como foi antes dessa, assim como é no outro lado do mundo, assim como vai ser daqui a 200 anos, sei lá como vai ser, se o Senhor não voltar antes, é claro. Não há novidade nisso. São formas de rebelião. E você, cristão, munido da palavra de Deus, com uma cosmovisão cristã, você vai conseguir entender essas coisas, porque as pessoas continuam sendo imagem de Deus, feitas para viver no mundo de Deus. Se nós conseguirmos melhorar em amarrar essa história da cruz, mostrar que as nossas histórias tão fragmentadas se unem a Ele, se nós apontarmos para a cruz e a justificação pela fé, denunciando o moralismo, e se nós formos capazes de usar a palavra de Deus para explicar para as pessoas como a vida funciona, de um jeito que, ao mesmo tempo que ecoe no coração delas, as desafie, nós teremos aí caminhos muito interessantes para a gente mostrar para essa era secular que a loucura da cruz continua sendo maravilhosa e eis em Cristo salvação. Deus os encoraje, Deus os abençoe e obrigado mais uma vez pela atenção. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos porque no tempo em que vivemos, a Tua palavra não está confundida, mas Teu Espírito sabe o que faz. Nós Te louvamos porque no tempo em que vivemos, a Tua palavra continua desafiando a cultura de formas diversas e nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos melhores, mais aptos, para no nosso próprio coração Te servirmos melhor e ajudarmos as pessoas também a verem como andar. Em nome de Cristo. Amém.